Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast, episódio número 33. Que eu não sei bem se é o 33 ou não é o 33, a gente acabou de pesquisar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Como vai? Tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Eu tô bem. Que bom. A gente tá de estúdios itinerantes. Estúdios itinerantes, mas tá tudo bem? Tá tudo certo. Funciona bem? Estamos num frio no Rio de Janeiro, para quem hoje, não pouco importa para você que tá aí do outro lado, porque eu não sei quando é que isso vai pro ar, mas tá frio no Rio, eu tô de casaco, é inacreditável. Cariocas com 20 graus Cariocas com 20 graus. Morrendo Exatamente. nas ruas. Sobre o que vamos falar hoje, Natália Freitas? Vamos falar de um tema que você gosta muito. Eu gosto. Assim, não sei se você do outro lado gosta, mas o Klaus gosta. Ah, é? Então vamos lá. O tema é vendi bem, recebi mal. Caloteiros? Caloteiros e adjacências. Caloteiros e vamos adjacências. dizer assim, muito né? bem. Primeira coisa que eu quero te perguntar, Klaus. A gente sabe, no meio que a gente vive, principalmente no meio do digital, ou empreendedores que estão numa ascendência, né? Estão crescendo. A gente costuma ter muito meta de vendas. Meta de vendas. Meta de vendas, meta de faturamento, aquela coisa do vamos. Vende. E aí chegou no mês, bateu a meta, mas no outro mês o dinheiro não entrou. Não recebe. O que acontece? Por que acontece isso? Tem vários fenômenos, né? Uhum. Vários fenômenos aí. Eu acho que o processo de venda... Primeiro, o cara que tá olhando pro lado do vendedor, o cara que vende, botou na frente dele, ele tem que tentar vender alguma coisa pro cara, né? Então, o cara da venda tá no trabalho dele. Ele tá na zona dele. Ele tem que fazer... Se a lead apareceu, botou o cara na frente dele, ele tem que tentar vender. Converter. Ele tem que converter. Esse é o trabalho do vendedor, ele tá certo. Existe uma lógica que como é que eu vou dizer? Quanto mais você aperta o ferrolho de restrição para o cara poder, dificuldade para o cara poder comprar do outro lado, menos você vende. Uhum. E o vendedor quer que você abra condições para o cara. O que eu estou falando? Condições de prazo de pagamento, forma de pagamento, juros, tudo que você coloca que estabelece a relação entre cliente e consumidor do jeito que você vai pagar, pode aumentar ou diminuir a boca do volume de vendas que você faz. Então, por exemplo, tem uma galera que vende só no cartão de crédito e só no crédito. Ou Pix à vista. Você vai vender, mas vai chegar uma galera que vai dizer assim, cara, eu só vendo no cartão em 12 vezes, no máximo, mas comprometendo o limite do cartão, isso tem um volume de vendas. Sim. Quando você chega e abre e diz o seguinte, não, eu vou topar fazer isso em 18, eu vou topar isso fazendo crédito recorrência, eu vou topo fazer isso no boleto. Toda vez que você abre uma condição de pagamento pro cliente, você aumenta o volume de vendas, porque mais gente tem condição de fazer e comprar. No que você faz isso, aumenta a inadimplência. Uhum. Então, existe uma mágica. Gostamos de mágica. Gostamos de mágica, Gostamos. Né? Tem um cálculo, uma mecânica que ela não é fácil de medir, porque depende do público, depende com quem que você está falando, depende do tipo de cliente, depende do perfil, depende da região, depende de uma série de fatores onde você tem que ir medindo qual é a tua tolerância à inadimplência. E outra, qual dependendo do que você vende, o quanto você é suscetível a deixar o cara ficar inadimplente ou não, e você vai buscar essa extensão de venda que vai trazer um dinheiro adicional. Então, por exemplo, quando você vende um serviço e o serviço é entregue de uma vez e você parcela em 12 vezes, teoricamente o custo já foi. Então, se você bota no boleto e você começa a vender e 70% das pessoas que não comprariam no cartão compram no boleto e pagam, esse dinheiro você, se fizer só no cartão, perderia. Então, vale a pena vender no boleto para receber 70% de alguma coisa que você não receberia?
Faz sentido. É diferente de você vender um produto. Vender um produto no boleto e não receber, o produto já foi, já perdeu, já era. Então, ali tem um risco associado, porque você precisa recuperar pelo menos parte daquilo que você está... que você vendeu, né? Que está no produto, né? Então tem uma lógica ali que você precisa medir. Mas como é que resolve e descobre qual é o limite para isso? Essa é a pergunta. Como que a gente faz essa conta, ou como você olha para o negócio e consegue entender, olha, isso está saudável, não está saudável? Quais são os sinais de fumaça de que tem problema? Testando. Ótimo. Então, assim, não vamos lá, vamos por partes. Começa por onde? Começa por onde? Na verdade é o seguinte, geralmente a gente quando começa um produto desse, ou vende um negócio desse, a gente diz o seguinte, ó, zero risco. Zero risco é vender no cartão ou no Pix. Ou eu recebo à vista, ou eu recebo no cartão onde eu tenho garantia de recebimento. Certo. Se depois ele não pagar, é problema do cartão. Se ele não pagar o cartão, é problema dele com a operadora, não é problema comigo. Eu vou receber o meu. E aí, o que você tem que fazer? Você tem duas maneiras de fazer isso, né? E eu já testei as duas. Uma é, abre tudo. Abre geral. E vê o que acontece. E depois você vai abrir geral e vai medir o comportamento daquela inadimplência. E aí ver, olha, não deu tão ruim assim. A outra é você ir abrindo a boca do funil aos pouquinhos. Como é que você vai abrindo a boca do funil aos pouquinhos? Hoje eu faço no cartão em 12 vezes. Agora eu vou fazer no boleto em 6. Então, você não vai botar a mesma condição. Você vai botar uma condição um pouquinho pior para o cara que faz no boleto e vai dizer, vamos ver qual é o volume de inadimplência que eu vou ter para esse cara que está fazendo em 6 no boleto. Olha, deu 3% de inadimplência. Pô, vamos fazer em 8, então. E aí você vai avançando nessa condição. Vamos Mas fazer... sempre medindo, né? Sempre medindo. A lógica aqui é medir. Teve um cliente uma vez, que éramos... acho que eu sei quem é. Estávamos juntos. Não falamos nomes não aqui, falamos tá? nomes. Contamos o milagre, mas não contamos os santos. Que a gente descobriu. Eu fiz o teste radical. A gente não abria nada, não abria condição nenhuma. Eu falei, libera. O que pedirem, tá valendo. Aí a gente abriu todas as condições do mundo. Deixando claro, libera parcelamento no Parcela boleto em 12 vezes no boleto e tal. Crédito recorrente até dizer chega. Até dizer chega. Fizemos o que o cliente podia para poder vender. Vendemos bem. E aí a gente mediu uma coisa que depois veio a inadimplência. A gente falou, agora vamos entender características comuns que existiam nos clientes que pagavam no boleto ou escolhiam a condição de pagamento no boleto e não pagavam. Né? O que esses caras tinham em comum e o que tinham em comum os caras que tinham um boleto e pagavam. E a gente descobriu que tinha um marco. E aí tem dados importantes. Eu fui checar no Serasa o score de crédito daqueles clientes antes deles comprarem e analisei na hora que eles compraram. Então, isso foi um teste premeditado. Eu falei, analisa todo mundo e pega o score de crédito de todo mundo antes deles comprarem. O que a gente vai fazer com isso? Nada, só guarda essa informação. E na hora que a gente foi analisar, a gente viu que todo mundo que tinha score de crédito abaixo de 500 pontos no Serasa não pagava. Todo mundo que tinha score de crédito acima de 500 no Serasa pagava. Aí eu falei, achamos um fator. Achamos um fator. Então, a gente começou a medir e viu. E pouco importa, por exemplo, o pessoal fala, o cara está com score de crédito 700, mas está negativado. Ele pagava. Então, a negativação era menos importante, às vezes, que o score de crédito. O score de crédito mandava mais, porque a gente pegou um score de crédito de um cara que tinha 300, score de crédito não estava negativado e não pagou. Então, ali era um parâmetro razoável, legal, para medir. Então, esse era uma... Você recomenda às empresas pequenas e médias usarem o score de crédito do Serasa? É um bom indicador? É um excelente indicador. Serasa patrocina nós. Ô, Klaus, posso contar essa? Pode. Klaus... pode. Pô, vou abrir aqui. O Klaus, outro dia na reunião, chegou e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Peraí, o que conta, foi? Não conta, peraí que eu vou abrir. Peraí. Vamos ver se eu tenho aqui, se vai se abrir rápido. Peraí. Consegui o quê, Klaus? Calma, vou mostrar. Aí, ó. Vamos ver se a câmera vai pegar, ó. Não sei se vai pegar, vamos ver, ó. Deu? Segura. Calma aí.
Exato, ó. Score de crédito 1000. Aí, ó. O Klaus tem o score Sensacional. de crédito 1000. 1000 no Serasa score do Serasa. já tá liberadaço. Tá liberado. Serasa patrocina nós. Então, Não, voltando ao assunto. Voltando então, ao assunto, você recomenda? recomendo, É um custo que vale claro, a pena, uma mas assim, ciência que vale não a é pena. pra, não é pra qualquer coisa. Ah, vou fazer venda só no crédito. Não faz o menor sentido, né? Por que você não vai usar nada? Você não vai usar aquilo. A medida de um birô de crédito, né, como o Serasa, ele vale para se você vai usar aquela condição para analisar alguma coisa. Você não vai usar, só vou continuar vendendo no Pix ou no cartão de crédito, para que você vai ter o Serasa? Quando você usa parcelamento no cartão, acho que a operadora cobre isso, exatamente. Né? Alguém está olhando lá por você. Isso é a função do cartão de crédito. Alguém está te dando crédito, analisando o teu crédito. Então você não precisa analisar. Alguém está fazendo esse trabalho para você. Por isso que tem um percentual da cobrança. Isso faz tudo parte do percentual que o cartão de crédito a operadora te cobra. Né? Então, isso é uma análise que é feita. Então, quando você tem que internalizar essa análise, você vai ter que usar esse score de crédito de alguma maneira. Então, eu coloco isso aqui para analisar clientes, às vezes para dizer, isso aqui está esquisito. E outra, eu consigo analisar, às vezes, um cliente meu que está com problema, eu vou dar uma olhada, entender o que é, se tem alguma coisa negativada, alguma condição esquisita que vale a pena. Então, eu tenho usado e uso porque eu acho que é uma avaliação boa, mas só faz sentido se você for um cara que vai trabalhar com esse tipo de condição, né? Geralmente, quem trabalha com clientes mais classes CD, vale a pena dar uma olhada no score de crédito. Não que classe A seja ótimo de crédito, pelo contrário, tem um monte de picareta aí. Mas tem um monte de coisa que dá para analisar, né? E você tem que ter muita sofisticação em termos de controles para a pessoa poder implementar alguma coisa tipo análise de score de crédito antes de liberar o boleto. Não, aí é que tá, assim, esses burôs de crédito, para não ficar fazendo patrocínio do Serasa, direto, esses birôs de crédito estão fazendo isso para você. Aí tu... determina lá, cara. Só vou vender acima de 700 de score de crédito. Alguém tá fazendo uma análise para saber qual é a condição do cara lá. Aí o processo seria a pessoa do financeiro. Isso. Ou o próprio vendedor. Aí você entra, faz um cadastro da sua empresa. Aí depende de quem que vai fazer, né? Se é o financeiro ou se libera direto pro vendedor. Aí você analisa o score de crédito do cara, porque às vezes você não precisa analisar de todo mundo. Quero vender, o vendedor tá lá, crédito, tal, etc, Pix. Quero vender no boleto. Não, você quer vender no boleto? Você pode me passar o seu CPF. Olhou o CPF. Não, o score de crédito acima de 700. Beleza, tá liberado. Aí quem tem que fazer essa pré-análise e entender, o financeiro vai ter que analisar e determinar quais são as condições que você vai analisar para o cara para poder passar. Eu acho uma ferramenta interessante para quem está vendendo no parcelamento infinito. Parcelamentos infinitos e dependendo do valor. E tem umas coisas que dependem muito do valor, né? Então, assim, vou fazer análise de crédito um produto de R$50, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Vai cobrar mais caro para fazer análise de crédito do que para vender. Exatamente. Então, acho que não precisa. Agora, produtos mais caros, entender qual é a condição do cara, qual é a maneira que ele vai fazer, aí eu acho que vale a pena ter a análise. E você acha que isso engessa a empresa? No sentido, porque assim, eu sou da outra área, né? Eu sou do time do vendedor. Vamos. E aí, engessa? Como é que faz? Ou pelo contrário, o cara não vendia porque eu não liberava no boleto. Agora eu tô liberando, eu tô engessando, eu tô liberando. Tá liberando. Então... Não, mas aí tem todo esse negócio de olhar score, Quer vender? Porque não adianta nada vender e não receber. Isso é verdade. Entendeu? E eu acho que tem que ter algumas coisas que são atreladas que são importantes para funcionar. Quais são elas? A primeira delas é o seguinte. Vendeu no boleto, segura a comissão do comercial. Olha, essa daí é uma big dica, hein? Eu já vi isso acontecer, viu? E não é segurar a comissão do comercial por qualquer coisa. Paga a comissão antecipo dos recebimentos, né? Na verdade, assim, isso é uma maneira do cara na ponta de venda lá entender que ele recebe mais rápido se ele vende no cartão. Porque no cartão é líquido e certo que eu vou receber. Pode liberar a comissão do cara, eu vou receber. Não pagou, o boleto não liberou ainda.
Espera. Segura a comissão. Segura a comissão. E o cara compromete mais o vendedor também, né? Compromete mais o vendedor. E aí ele vai fazer... Aí você joga, bota o vendedor no mesmo jogo que você, para jogar o jogo que você quer receber antecipado, quer receber antes, quer receber melhor, quer receber de quem paga, entendeu? Você não pode segurar pro resto da vida, né? Não é isso. Mas assim, o cara pagou 2 boletos e tal, a condição para quem vende no cartão é segurar 2 boletos, para garantir que pelo menos a comissão dele, os custos associados, né? O imposto, alguma coisa eu tô recebendo, senão lascou, né? Então... Legal. E pensando naquele seu clássico gráficozinho lá das fases do negócio, Legal. Tem alguma fase que você diria assim, não, nessa fase aí abre a boca e deixa o pau torar, ou tipo, em todas as fases tem que ter essa diligência? Não, acho que depende. Vamos lá, né? De novo, depende do produto, depende do serviço, depende do que você está vendendo. Eu acho que... Recupera aí o conceito das fases pra gente poder... Vamos lá. O cara, quando tá começando lá pequenininho, eu diria para ele não se preocupar com isso. Porque ele não tem tempo de ficar lidando com inadimplência. Então ele tem que ser... o cara que tá começando, fase 1, é ele sozinho e tal. Bicho, vende para quem você é certo, vende de uma maneira que você garanta recebimento, porque é uma preocupação que você não pode ter. Você já tem tanta coisa para fazer sozinho, então venda para quem você consegue vender. Se você já está tendo que forçar a venda pequenininho para algum cara no boleto, é porque tem alguma coisa errada no produto ou serviço. Não deveria ser tão difícil assim achar alguém que consiga pagar no Pix ou no cartão e você receber de uma vez, né? Então tem alguma coisa errada quando você está forçando a venda de um produto no boleto logo quando você está começando. Depois que você cresce um pouquinho, que você já tem uma equipe, que você está começando a vender e distribuir isso, aí eu acho que dependendo do produto ou serviço, você já pode começar a analisar esse tipo de venda, né? Já pode botar um pouco de bem ciência. no comecinho. Pode, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, nem recebo em cartão de crédito, eu recebo só a minha consultoria é Pix na conta. Então, assim, só que como são os clientes muito próximos, é uma questão, eu analiso o financeiro da pessoa, entendo o que está acontecendo. O nível de confiança é super alto. O nível de confiança é super alto, né? Então, assim, eu tenho até hoje um caso de inadimplência. E esse eu tô indo para cima, inclusive. Tô protestando a nota fiscal do cara. Tô indo para cima, porque eu falei assim, cara... E eu já dei prazo o suficiente para poder receber e não foi. Então, eu tenho um caso. Então, esse eu vou atrás. Eu vou tomar as medidas necessárias para poder receber. E, né, assim, dinheiro, R$8.000, né? Vou receber. Vou dar um jeito. Mas inadimplência que tá ali na cara do gol. Vamos correr atrás de receber. Mas, no geral... E sobre isso, assim, quando vale a pena protestar ou não protestar? Depende do tamanho da dívida e depende de quão forte foi o combinado na largada com relação ao que você vendeu. Então, primeiro, para protestar, negativar, contrato. Se não tiver contrato, o contrato não tiver claro... O contrato é outra parada, né? Que quase ninguém faz. Ninguém faz. Então, ter um contrato é muito importante. Você tem que ter resguardo, porque você pode ter mais problema, né? Negativar alguém e depois você não tinha um acordo de verdade, isso pode se voltar contra você. O cara vai te processar porque você protestou ele indevidamente por uma cláusula ou por um contrato que não existia. Não existe acordo tácito para a justiça. Até existe em alguns casos, mas são muito específicos. Então, você vai ter que ter um contrato que rege o combinado. Então, você tinha que me pagar, não prestou o serviço depois de 20 dias, eu posso entrar com medidas para receber o meu dinheiro. Então, você precisa claramente ter um contrato. Ter um contrato, a condição está clara, vai depender do quanto você quer se aborrecer com aquilo. O índice de aborrecimento. Porque você vai se aborrecer. Né? Então,
existem outras maneiras e medidas antes de você chegar à medida extrema, né? Então, por exemplo, se você tem conta de luz, a Light não precisa te protestar. É só cortar a sua luz. No Sim. dia seguinte, você vai lá e vai pagar. Ou vai ter que fazer um gato, né? Mas isso não é tão, assim, não é todo serviço que é quase essencial que você tenha essa força de pressão, né? Telefonia. Não, por exemplo, empresas de educação têm um problema, né? Porque empresas de educação, segundo a lei, por exemplo, colégio, não sei se você sabe. Se você pagou o primeiro boleto, fez a matrícula, pagou o segundo boleto, chega no terceiro mês e não paga, você pode o aluno não pode ser tirado de dentro de sala de aula. Quando você é aluno de ensino médio, né? O colégio vai carregar o aluno até o final do ano, sem pagar, e chegar no final do ano você não pode rematricular se ele tiver inadimplente ou com dívida. Na faculdade é o semestre, né? Você não rematricula o cara se ele tiver o semestre, mas ele pode pagar a primeira e ficar 5 meses sem pagar. E aí você cria umas bolas de neve, né? Então o que o cara faz? Paga a primeira, se matricula, faz o semestre inteiro sem pagar, quando chega na renovação, ele renegocia a dívida, paga a primeira parcela da renegociação, paga a matrícula do segundo semestre e começa a dever de novo. Aí não paga, faz o ano inteiro sem pagar. Caramba. Já aconteceu. Então, a educação tem um problema. A educação tem uns problemas sérios. E aí você não pode tirar o cara de dentro de sala de aula. Diferente de um acesso, né? Cortou Netflix. Você não pagou, eu te corto. Sim. E aí, Isso para quem vende educação online livre, né? Como É infoproduto, é fácil. cortou, não pagou, Tira o acesso. tira o acesso. Ah, não quero mais. Beleza. Aí, por isso que eu digo que depende de quando você está se aborrecendo, vai se aborrecer ou não. Então, o cara não tem mais acesso ao serviço, pagou 2, assistiu um pedaço do curso, não vai assistir mais, corta o acesso do cara. Então, tem algumas maneiras de você fazer isso. Quando você compra um bem, carro, casa, coisas mais pesadas, aí você tem que ir atrás do cara, tomar o bem de volta, Sim. enfim, você toma medidas mais sérias, né? Então, E você comprar uma prestadores de geladeira. serviço? Como é que faz? Porque você está ali prestando serviço, às vezes, exemplo, consultoria. Você já entregou um monte, não tem como medir, né? O capital intelectual que você entregou para o cara ali no contrato, se é devido, se não é devido, se você entregou mais do que ele pagou. Como é que faz essa Então, parada? na verdade, a justiça não entende assim. Você pactuou um contrato de 12 meses, ela entende que o valor que você combinou para os 12 meses é pro rata mês. Então, é como se o serviço fosse entregue Mês mês a mês, paulatinamente, pela uma prorata do que você combinou. Então, você combinou 12 mil no ano, R$1.000 por mês. Você pagou 6 meses, no 7º não pagou, tem uma condição ali que você pode cancelar o contrato e tal, desde que tenha multa. O cara, se ele não pagou, vamos supor, ele combinou em fazer em 24 vezes uma consultoria de 12 meses. E ele pagou 12 meses e os outros 12 meses ainda vão por vir, mas a consultoria já pagou, ele teria que pagar, ele para de pagar. Ele tem que pagar os 12 meses. E aí você pode protestar o cara, pode tomar as medidas legais. Então, porque ele teve 100% do serviço prestado. Da entrega, É diferente do... ele pagou 5 e teve 6 meses de consultoria. Esse 1 mês ele deve. Os outros 6 meses ele ainda não te deve, porque não passou. E aí, mas eu vou cancelar. Então, eu posso cancelar e ter uma multa por cancelamento antecipado do contrato. Aí você cobra uma multa antecipada. Tem muita gente que erra nessa discussão, porque na hora que o cara tá fazendo a multa antecipada do contrato, o nego bota multa abusiva, faz um monte de questão e cláusula lá que não vai... Você me deve 100% do contrato. Não funciona. A lei não aceita isso, né? O judiciário não aceita você botar uma multa de 100% do contrato. Até ilegal, não faz sentido, né? Só tem alguns casos específicos onde você pode botar 100% de multa do contrato. Por exemplo, você comprou o show do Rock in Rio, né? Rock in Rio, o show não aconteceu, eu quero cancelar e quero meu dinheiro de volta. Existe um prazo combinado lá nas letras miúdas quando você compra o negócio, dizendo o seguinte... Se eu não me engano, são 60 a 90 dias. Até 60 a 90 dias antes do evento, você pode cancelar
e receber um pedaço do dinheiro de volta, não é 100%. Você recebe, sei lá, 70% do dinheiro. Antes de 90 dias, eu não te devolvo nada. Por quê? Porque eu já contratei a banda, já contratei o show, já contratei tudo que está lá associado. Então, você não pode mais cancelar. Quer cancelar, cancela. É 100% de multa. Aí você não recebe nada, então você... você não vai, né, no fim do dia. Ou então você tenta vender o ingresso para alguém, né? Você começa a tentar repassar o ingresso para alguém. É isso que acontece. Então, tem essas condições de serviço, produto, como é que você lida com essas cláusulas é bem específico do que você está vendendo. Mas, no geral, a lógica para mim é, quando você quer se aborrecer? Quero me aborrecer muito. Então, proteste o cara. Mete ficha. Mete ficha. Então, mas na hora que você protesta, você tem que ter um contrato bonitinho. É aborrecimento, hein? Eu já fiz uma vez, meu Deus do céu. Aborrecimento. Chatice. Mas aí é a hora que você não precisa ser você, né? Você pode ter um parceiro de crédito, uma empresa de cobrança que faz esse serviço para você. Vai te cobrar por um percentual daquilo, mas teoricamente você recebe um pedaço de volta, que às vezes vale a pena. Então, dependendo do tamanho da tua empresa, o que você faz sentido fazer. Não quero receber, não quero ter esse aborrecimento. Não quero encher o saco, então vende à vista e no cartão de crédito. Mas eu acho que sempre tem um teste, né? Que é o que a gente estava falando. Mas protestar é um saco, é um problema. Muito bem, voltando então para vendas. Vamos lá, 2026, hoje a gente está no dia 5 de junho gravando esse episódio. Então já praticamente o primeiro semestre inteiro de 2026 já passou. E a gente, né, tá sentindo um ano meio estranho. Meio estranho não, tá ruim mesmo. Um ano meio estranho. Tá péssimo. E como que tá essa circunstância? Porque do lado do empresário, né, eu como empresária também, eu olho, cara, preciso vender. Então o nosso instinto é tipo, bota pra dentro, libera tudo e bota pra dentro. Então... E como que fica isso? Como que você tá vendo isso nas situações das consultorias que você presta? Tá aumentando a inadimplência? Como que tá essa conta tá fechando? Não tá fechando, né? A gente tem um índice que 84% das famílias brasileiras têm dívida. 84% das famílias no Brasil têm dívida. Então, o brasileiro tá altamente endividado. O que eu tenho visto e que a galera tem visto tá muito ruim. Tá ruim. O mercado tá ruim, a galera tá com dificuldade de venda. Tá difícil vender, as empresas não estão crescendo, tá todo mundo andando de lado, taxa de juros alta. Quem tá andando de lado tá bem. Quem tá andando de lado tá bem. Então, assim, a coisa tá realmente difícil. Assim, tem alguns dados que eu não posso abrir, mas assim, eu diria que dos clientes que eu tenho, só tem 2 que estão crescendo. E eu não tenho pouco cliente. Então, assim, realmente a coisa tá complicada. E há uma tendência, como você falou, da galera tentar, vamos abrir, vamos vender e tal, etc. Mas nem isso... Esse é o impulso vendedor, né? Bora. E tá certo, mas nem isso tá fácil. Porque o que tá acontecendo é que do lado de cá, né, o cliente que tá comprando, tá tendo dificuldade também de... ele tá segurando, porque ele falou assim, cara, eu tô endividado pra caramba, vou me meter mais um problema, mais uma dívida, mais um rolê, melhor eu segurar aqui. Então, a gente tá num compasso de espera pro ano de 2026, né? Geralmente, ano de Copa do Mundo e eleição é um ano de volatilidade. E a gente tá tendo um ano de muita volatilidade, né? E o governo tá tentando algumas medidas para ajudar. Tem o... Como é que é o nome do programa? O Renegocia, Rebola, sei lá, tem um negócio desse assim que eu esqueci. Eu não lembro também. Que para poder, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? O pessoal liberou um Pronamp novo aí que até 500 mil, quem fatura até 4.800.000, 500 mil reais em 24 meses com carência, mais 72 meses para pagar. Então, assim, libera para todo mundo para tentar conseguir crédito de alguma maneira para poder resolver o problema. E tem que fazer, né? Então, por quê? Para tentar dar um pouco de crédito. O governo está enxergando que o consumo não está acelerado, não está aumentando, está ruim. E aí, nessa maneira, vamos dar um jeito da gente ajudar. E aí eles liberaram o Pronamp e injetando grana na economia.
Eu tô bolado agora, eu esqueci o nome do programa. Daqui a pouco... Acho que é Desenrola. Desenrola. Boa. Pode falar. Quando você... Boa, pode falar. Esqueci o nome. Bruno, pode falar, não tem problema. Brunão, desenrola. Obrigado. Então, Desenrola, é isso. Desenrola 2 agora, não era nem um, Desenrola 2. É o segundo programa que eles estão fazendo isso. Então, Desenrola 2, para poder ajudar as famílias a liberar essa parada, entendeu? Uhum. Então, tá ruim. Então, eu não sei se tem muita coisa que a gente consiga fazer diferente do que a gente está fazendo. O que eu acho é que... acho que tem que aumentar... Você acha que tem que aumentar a vigilância no sentido de vender com mais consciência, apurar score? Não. A gente está no mesmo... acho que a vigilância é igual. Você tem uma condição de crédito estabelecida, você tem uma política lá, você tem que manter a política que você tem. O que eu acho que você tem que fazer, que para mim é importante? A vida tá difícil de vendas, né? Tem um lugar onde você tem venda. Tem, nos seus próprios clientes. Aqui, ó, no celular, né? Nos seus próprios clientes que você já tem. Então, eu tenho um cliente meu que tá com dificuldade de venda, tá difícil a venda. Eu falei, cara, passa a mão no telefone e liga para todo mundo que já foi seu cliente. E aí, sumido? Oi, sumido. Oi, sumida. Girafinha. Exatamente, manda girafinha, exato. Oiê. Então, você manda lá pra dizer é piada interna, tem uma girafinha que fica no... É uma figurinha. Aí você manda lá a figurinha e tenta resgatar essa galera, dizer, mas a intenção, nesse primeiro momento, para quem foi seu cliente, já consumiu, já comprou de você, ver se o cara precisa de ajuda, porque tá todo mundo precisando de ajuda. Então você manda um oi sumida lá, é óbvio que você tá tentando vender pro cara, mas se você tem alguma coisa que você presta serviço, ou tem algum produto que você ajude o cara a vender... de forma legítima, né? Não de forma legítima, forçação. Não, mas o cara que já te conhece, já consumiu, Sim. gosta de você, em algum momento já comprou de você, faz sentido você voltar pro cara. Total. Então, esse cliente que começou foi fazer isso, já teve resultado com 3 ou 4. Ele falou, pô, cara, realmente estava na nossa frente ali o que a gente precisava fazer. Ele falou, pô, resgatei 3 ou 4. 3 ou 4 vendas altas, assim, produto valor alto. Então, estava feliz, assim, de ter conseguido voltar a vender quando estava tudo travado. Então, ajuda, né? Eu falei, pô, vou te ajudar. Aí eu falei, entrega alguma coisa a mais, um pouquinho a mais do que você entregaria pro cara sentir que você tá ali numa de ajudar mesmo e tal, ajudar o cara a voltar pro prumo. Então, tem que mandar uns oi sumido aí, oi sumida pra uma galera. E conseguir fazer bem essa leitura, né? Pra você saber o que você oferece e tal. Então, acho que esse caminho é muito bom. Eu gosto. E eu acho, de novo, né? O custo de aquisição desse cara é baixo. É nulo, né? É seu tempo, na verdade. Exato. E ele tem potencial de continuar com você depois disso, né? Então, eu acho que é uma retomada legítima e válida desse cara. Então, eu não perderia o foco nisso, né? Então, é um jeito de recuperar esse cara. Botar dinheiro pra dentro. Vender. Show de bola. E se tudo tiver muito mal, essas opções de crédito do governo são sempre válidas, né? Sempre válidas. Por exemplo, tem um cliente meu que não precisava, tinha dívida, aliás, ele tem dívida, mas a dívida contratada dele foi mais cara, era mais cara com taxa de juros maior que o Pronamp. Aí eu falei, e aí? Eu falei, pega o Pronamp. Ele, pô, vai aumentar a dívida? Não, você vai pegar a dívida antiga e pagar com a dívida nova. E aí a gente vai baratear a dívida e melhorar o fluxo de caixa no curto prazo. Aí ele falou, caraca, não tinha pensado nisso. Então, tem que olhar as condições que tem do Pronamp. Às vezes o Pronamp, assim, não é que é barato, né? Ele deve estar saindo agora, sei lá, 20% ao ano de taxa de juros. Certeza absoluta que se você for em qualquer banco, você vai pagar mais do que isso. Então, quem tem o Pronamp liberado, deveria ir e pegar o dinheiro, se tiver uma outra dívida, quita o pedaço que tiver. Tem 1 milhão de dívidas, só liberou 500 mil do Pronamp. Pega os 500 mil e quita metade da dívida, continua com o mesmo 1 milhão de dívida, mas metade dela vai ficar mais barata que a dívida anterior, porque o banco deve estar te cobrando 35, 40 de taxa de juros ao ano. Então, vai cair pela metade. E outra, no curto prazo,
dependendo das condições que o banco libere para você, vai passar ainda com carência de 12 ou 24 meses. Então, você ainda vai ganhar um fôlego no curto prazo para aliviar o caixa. Então, não conversa. Essa daí não dá para deixar passar, né? Não Não, lógico, se você não tem necessidade nem de giro, nem de fluxo e nem de dívida. Eu não tenho dívida, não tenho necessidade de giro e não tenho nenhum investimento nesse momento que eu acho que vale a pena pegar o dinheiro para poder... Não é se endividar por se endividar, né? Exato. Assim, se eu pegasse o dinheiro e tivesse certeza que eu conseguiria fazer ele render mais de 20% ao ano, eu deveria pegar, né? Então, porque ele é um dinheiro, teoricamente, um dos mais baratos que a gente consegue no mercado. Então, faria sentido. Mas não é para pegar para endividar. Eu não peguei. Tem lá, liberado um dinheiro para mim. Eu falei, não vou pegar esse dinheiro, não. Vou fazer o quê com isso aqui? Não preciso. Que bom, né? Assim, que continue assim, né? Aquela coisa assim... Temos 84% das famílias endividadas. Eu não sou uma delas, graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Então... E se você tá sem problema? E se você precisa... E se a pessoa lá do outro lado precisar de ajuda, Klaus, como é que faz? Não, mas parênteses, antes disso. Dívida não é ruim. Depende da dívida, né? Não, exato. Depende de quão cara e barata ela é e tal. Às vezes... E assim... Ter uma dívida e você está adimplente, está tudo certo com a dívida, você ter condição de pagar, segue o jogo, não é um problema, né? Trabalhar com dinheiro de terceiros, se ele for mais barato que o seu capital próprio, faça sentido. Eu já falei isso em algum lugar. Já, falamos num episódio sobre crédito. Sobre crédito, é isso, falamos. Muito bom. O que que você falou? Qual é a pergunta que você fez? Pergunta falamos um monte de coisa aqui, análise, score, decide abrir, não decide abrir, boletos parcelados, e a pessoa não sabe fazer a conta do Pronamp, dívida mais cara, como que ela pode ter sua ajuda, Klaus? Chama nós. Tem 2 jeitos. Como? Então explica. Tem 2 jeitos. O primeiro é o seguinte, tem o Centro de Treinamento de Gigantes, o CTG. Maravilhoso. Centro de Treinamento de Gigantes é para você que qualquer tamanho de cliente, qualquer um. Serve para quem tá começando a empreender agora? Serve para quem tá começando a empreender agora. Se você tá pensando em abrir um negócio, eu te ajudo. Tá lá, tem todo o beabá. Então é uma plataforma, um aplicativo. Agora não vai dar para mostrar. Será que vai dar? Vamos ver se eu consigo. Não, vai ficar muito pequenininho. Esse aqui é pequenininho demais. É um app, um aplicativo, Centro de Treinamento Gigante. Você abre lá, tem mentoria e consultoria 2 vezes por mês comigo, em grupo. Você acessa a plataforma. Tem consultoria offline, o meu time trabalha e te ajuda, te ajudando e te auxiliando lá com um plano de ação para você resolver o problema. Tem um monte de conteúdo gravado lá dentro para você acessar e saber como é que você resolve alguns tipos de problema. E não é só financeiro, né? Não é só financeiro. Financeiro, gestão, tem todo o arcabouço de gestão, de estratégia e de negócios para você que é pequeno e médio empresário para poder sair do outro lado. Pouco importa o seu tamanho. Custa menos do que um almoço por mês. É muito barato, gente. Eu falei chocante. Falei pro Alexandre outro dia, que trabalha comigo, eu falei, Alexandre, tá na hora de aumentar, esse negócio tá muito barato. É R$1.000 por ano, realmente. R$1.000 por ano. Consultoria por R$1.000 por ano é ridículo. Eu tô achando que não dá mais não, eu vou cobrar, aumentar o preço. Exatamente. Centro de Treinamento Gigante. E o outro me chama no direct. Você precisa de uma consultoria mais elaborada, você precisa de mais colaboração de minha ou do meu time, só chamar no direct. Muito que a gente bem. marca um horário. Vou deixar no link aqui do episódio o caminho para você chegar no Centro de Treinamento de Gigantes ou chamar a gente, nosso time da True Giants, consultoria. Tem um WhatsApp, não? Então a gente pode botar o Vou colocar o WhatsApp da True Giants aqui. Isso. E aí você pode entrar em contato conosco e saber mais sobre as consultorias. Muito bem. É isso? Tá entregue? Feito! Fui!